Paz e a graça. Amém. Os últimos 10 dias têm sido muito difíceis para mim e para minha família. Às vezes parece que os problemas, eles vêm todos de uma vez. E nós temos que solucionar as coisas. Nós não podemos solucionar um de cada vez. Você tem que ter tranquilidade para ir vencendo um por um, mesmo que eles venham ao mesmo tempo. E às vezes os problemas tiram a nossa paz e nos tornam irritadiços. E foi isso que aconteceu comigo nos últimos dias. Cansados de nós mesmos, cansados daquele ambiente, cansados, enfim, de tudo aquilo que nos tirou do nosso cotidiano. E aí, nessa hora, o inimigo sempre sopra nos seus ouvidos, coitada, coitadinha. Então, isso dá margem para que você se irrite, para que você extravase. E é nossa hora que nós nos entristecemos. E aí, a alegria da salvação, ela começa a ir embora como água por entre os nossos dedos. E é nessa hora, então, que nós temos que olhar para nós mesmos, olhar sobretudo para de onde Deus nos tirou e quem nós somos, e nos lembrarmos que nós podemos nos arrepender da irritação, da falta de paciência. Nós podemos nos arrepender porque tudo poderia ter sido pior. O arrependimento, ele não está limitado à experiência do dia da conversão. Naquele dia em que nós dizemos que fomos transportados do império das trevas para o reino da luz. O arrependimento é o modo pelo qual o Senhor nos permite reafirmar que nossa esperança está nele. Nós entendemos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que não há espaço no Evangelho para o arrependimento religioso. Aqueles que se arrependem de verdade, mudam de comportamento, mas muitas vezes se esforçam para fazer tudo certo e fazem isso com o objetivo de serem aceitos por Deus como pessoas de bom coração. Estão como alguém que tenta tirar água do barco furado com um copo descartável. Já o arrependimento do Evangelho é diferente. Não tem como objetivo aplacar a ira de Deus, nem tampouco obter o favor de Deus. Aplacar a ira de Deus, isso já foi realizado através do sacrifício de Jesus Cristo. Deus já nos considera como filhos, porque nós já confessamos que Ele é o Salvador e o Senhor das nossas vidas. E Jesus disse que não há homem bom, pessoa boa. O único homem de coração perfeitamente bom que habitou nesse mundo foi Jesus. E quanto a obter o favor de Deus, precisamos conhecer melhor o Deus a quem nós servimos. Porque o coração de Deus já está inclinado a nosso favor. É isso que diz o apóstolo Paulo. Lá em Romanos 8, 31 a 34, diz assim: que poderemos nós comentar perante coisas tão maravilhosas? Se Deus está ao nosso lado, quem será contra nós? Se Ele nem o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará com Cristo tudo mais que nós precisamos? Quem ousará acusar-nos, a nós que Deus escolheu para si mesmo? Porque foi Deus mesmo quem nos perdoou. Quem, pois, é que nos condenaria? Ninguém o poderia fazer, visto que foi mesmo Cristo quem morreu e ressuscitou por nós. E se encontra sentado no mais honroso lugar, junto de Deus, ali intercedendo em nosso favor. O arrependimento, conforme o Evangelho, é algo que o cristão amadurecido vai se tornando cada vez menos resistente. Cristãos maduros não têm conceitos elevados sobre si mesmos. E foi isso que me
me levou a pregar essa mensagem hoje? Foi um arrependimento muito profundo de ter ficado irritada, de não ter feito as coisas como Deus gostaria que eu fizesse. Eu sei que as pessoas não viram, mas Deus viu que eu fiquei extremamente irritada. Os cristãos maduros não guardam consigo falsas esperanças sobre a bondade dos seus corações, porque sabem que mais cedo ou mais tarde essas esperanças se revelarão meras ilusões. Mas guardam consigo a esperança que elas têm em Cristo Jesus, nos méritos do seu Salvador, diante de quem todo joelho nos céus e na terra se dobrarão. Não adianta eu ser uma pessoa aqui e ser outra pessoa comigo mesma, ou na minha casa ou comigo mesmo. Não adianta nada. Tudo isso é vão, tudo isso é religiosidade. As pessoas não veem, mas Deus vê. Ele sabe como eu me senti. E eu vou propor hoje 3 disciplinas pessoais, como se fossem uma estrutura sobre a qual o verdadeiro arrependimento, conforme o Evangelho, se realiza dentro de nós. Tim Keller foi um cristão que, a partir das práticas devocionais, das suas práticas devocionais, escritas em uma carta de 1738, ele nos apresenta uma estrutura para realizarmos como se fosse um inventário pessoal, para que nós possamos constatar se estamos praticando o arrependimento conforme o Evangelho, ou se nós estamos nos arrependendo porque temos pena de nós mesmos, ou então para parecermos boas pessoas, ou para Deus, ou para as pessoas à nossa volta. Muitas pessoas não se exercitam no arrependimento, porque na verdade não sabem do que arrepender-se. Elas olham para si mesmas, para suas vidas comuns e aparentemente tranquilas, e não sabem do que deveriam se arrepender. Eu já ouvi isso de muitas pessoas: pastora, eu sou uma pessoa normal, comum, eu faço o que eu posso, eu só faço bem, não faço mal para ninguém, do que é que eu deveria me arrepender? Essas pessoas vão à igreja com alguma frequência, vivem uma vida sem muitos erros graves, entregam suas ofertas, trabalham duro a semana inteira, cumprem suas tarefas domésticas e, ao final de tudo, não sabem do que deveriam arrepender-se. Algumas perguntas, elas revelam alguns motivos para o nosso arrependimento conforme o Evangelho. Elas nos mostram razões para que haja em nós confissão de pecado, conversão e confissão de Cristo como nossa esperança. A primeira disciplina que somos chamados é a humildade. Essa disciplina espiritual, ela se contrapõe ao orgulho. E embora na moda, o orgulho é traiçoeiro e envenena a nossa alma. Conta-se que Francisco de Assis, passando durante o inverno por uma das ruas friorentas de sua cidade natal, acompanhado de alguns discípulos, compadeceu-se de um mendigo que tremia de frio na calçada. Sem qualquer dúvida, ele retirou a capa instantaneamente, capa esfarrapada, de sobre os seus ombros e colocou-a logo sobre os ombros daquele pobre homem que estava quase congelando. 20 passos à frente, os discípulos sentiram falta de Francisco. Ele estava cerca de alguns passos atrás, com as mãos sobre os olhos, chorando e soluçando, e dizendo: a capa, a capa, a capa. Então perguntaram para ele: o que foi, mestre? A capa, respondeu ele. O senhor a quer de volta? Não, ele precisa dessa capa bem mais do que eu. Então, mestre, por que você está chorando? Ninguém faria uma bondade tão grande como o senhor fez àquele homem, porque agora o senhor está com frio. Eu sei que fiz algo bom para com aquele homem. No entanto, bastaram apenas 10 passos para que o meu coração se enchesse de orgulho pelo bem que fiz àquele homem. Algumas perguntas revelam o pecado do orgulho dentro de nós. Será que eu olho com desprezo para alguém por algum motivo?
ou porque ele não tem os mesmos princípios que eu ou ela, ou porque não tem o mesmo nível social que eu, não tem o mesmo nível cultural do que eu. Ele é diferente de mim. Será que eu tenho sido atormentado pelas críticas que fazem contra mim? Será que isso me põe realmente muito para baixo? Isso me magoa profundamente? Será que eu me sinto frequentemente desdenhado, ignorado, diminuído ou humilhado por algum motivo? Pela minha idade, pelo meu status social, pelo tanto de dinheiro que eu tenho no banco ou por não ter nada? Pela minha cor? Pelo meu tamanho? Por quantos quilos eu peso? Será que isso tem feito eu me sentir assim? Frequentemente desdenhado, ignorado, diminuído, humilhado? Pelo cargo que eu ocupo ou pelo fato de não ocupar cargo nenhum? Porque Deus ainda não realizou na minha vida a grande mudança para que as pessoas vejam? Então considere a graça de Jesus em sua vida, até que esse sentimento de desdém, de humilhação diminua. Lembre-se de que você também é pecador e que também desdenha de outras pessoas. Você também já desdenhou e desprezou outras pessoas. Considere a graça de Jesus até que a dor pelas críticas que fazem ou a mim ou a você diminua. Então traga à memória que a aprovação de Deus é mais importante do que qualquer crítica que possam fazer a você. Busque a aprovação dele, porque você jamais será unanimidade aqui na terra. As pessoas jamais concordarão com você em tudo. E se você for líder, pior ainda, você vai ter que tomar decisões que vão ferir e vão entristecer muitas pessoas. Considere a graça de Jesus até que o desprezo que você sente pelo outro, porque te feriu, porque te ignorou, porque não te ama, porque disse que não te ama. E lembre-se que tentar diminuir o outro não fará com que você cresça em nada. No fundo, o orgulho, em todas as suas formas de expressão, é a tentativa de manter uma boa imagem. Foi isso que aconteceu comigo. Eu só não explodi e só não fiz o que eu tinha intenção de fazer porque eu quis resguardar a boa imagem que eu tenho diante das pessoas. Mas Jesus viu que eu não estava tranquila. Em outras palavras, muitas vezes nós tentamos preservar as nossas máscaras. E foi isso que eu fiz a semana inteira. Eu tentei preservar a minha máscara de mulher de Deus que aguenta tudo, com um sorriso no rosto. Mas Jesus estava vendo que eu não estava me sentindo assim, que eu estava extremamente irritada, porque eu me deparei com muitos problemas e o inimigo soprava no meu ouvido: coitadinha, olha só, a cada dia um pior. Alguns eu nem compartilhei, mas sempre, e a minha confiança em Deus, aonde está? Esse Deus que faz com que eu navegue em mar de brigadeiro a maior parte dos dias do ano. Esse Deus que me tirou de onde Ele tirou, que me sustenta. Ele que é a minha alegria, aonde estava então? Então, para nós vencermos o orgulho, precisamos considerar a maravilhosa graça de Deus, que nos amou sem esperar que nós fôssemos boas pessoas. Deus não espera que eu seja boa pessoa, porque bom só Ele. Tentar parecer perfeito para sermos aceitos, então, não é só um peso muito grande, mas é totalmente desnecessário. Considere um amor gracioso de Deus por mim e por você e experimente a alegria e liberdade de ser apenas quem você é, porque você é único para Deus. Não há ninguém igual a você. Deus não fez outra Mara. Eu sou diferente e o amor dele por nós não muda. É o mesmo. A segunda disciplina que somos chamados é o amor. Essa disciplina espiritual se contrapõe à indiferença.
Hoje, ser indiferente às pessoas é considerado um sinal até de fortaleza. Mas a verdade é que o fim de alguém que cultiva a indiferença é a frieza e a solidão. Muitas pessoas reclamam de solidão, mas a maioria dessas pessoas não se importa com os outros. Não se importa o suficiente para sair do seu cotidiano, para sair da tranquilidade do seu lar, para sair da sua rotina, para ir socorrer as pessoas. Eu vejo, essa semana eu vi isso todos os dias no hospital. Todos os dias. Eu ficava no hospital 9, 10 horas por dia, desde sexta-feira. Sexta-feira eu fiquei muito tempo. E sábado, quando minha mãe voltou, 9, 10 horas por dia. Então eu pude ver como é que é a rotina dessas pessoas. Há alguns anos atrás, uma banda, Oficina G3, compôs uma canção, cujo título é Indiferença. A letra é um grito contra o estado de passividade em que as grandes cidades se encontram. Uma das frases que mais chama a atenção é o refrão que diz: vidros fechados, gestos mudos do outro lado. É assim que nós somos. Por causa da violência, por causa do calor, enfim, é assim que nós agimos. Mas algumas perguntas vão revelar se nós somos indiferentes. Será que eu e você temos pensado ou falado com maldade contra as outras pessoas? Será que nós temos nos justificado quando somos flagrados criticando injustamente a outra pessoa? Será que nós temos sido impacientes e iracundos com frequência? E foi nesse ponto que eu fui pega. Será que nós temos agido com falta de atenção para com as pessoas? E foi analisando essas perguntas que eu me entristeci profundamente. Mas considere a graça de Deus e o amor dele por nós, sem que eu e você nada merecêssemos, até que não haja frieza e nem grosseria nas suas emoções. Pense no amor de Cristo morrendo gentilmente no seu lugar. Pense nisso até que não haja mais impaciência da sua parte para com outras pessoas. Pense na paciência de Cristo para comigo, com a minha vida e para com você. Pense nisso até que surja alguma ligação com as pessoas e a indiferença se desvaneça. O amor de Deus não foi indiferente. Ele se importou conosco. Jesus não foi indiferente. Ele não pensou apenas em si. Ele assumiu o ônus de se importar com as pessoas. Muitos o rejeitaram, outros zombaram, outros nem entenderam o que ele disse, mas ele amou até o fim. Vejamos as orientações do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Filipos. Ele diz assim em Filipenses 2, 4 a 8. Irmãos, não pensem unicamente nos vossos interesses, mas procurem também aquilo que interessa os outros. Que haja assim em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, e que, embora por natureza sendo Deus, ele não reivindicou ser igual a Deus, mas desfez-se das suas regalias próprias e tornou-se um ser humano. Tomou uma posição de dependência, humilhou-se a ponto de se sujeitar voluntariamente à morte. Não a uma morte vulgar, mas a morte de cruz. Algumas pessoas pensam que o que se opõe ao amor é o ódio. Mas isso é um engano. O que se opõe ao amor é a indiferença. E se Deus é amor, não permitamos que a indiferença se torne nosso modo de viver. Isso seria renegar a fé e virar as costas para Deus. Essa semana eu pude meditar o quanto eu me importo realmente com aquelas pessoas que estão ali no hospital. O quanto eu me importo realmente com aquela obra que Deus colocou nas minhas mãos.
A terceira disciplina que somos chamados para exercitar o arrependimento conforme o Evangelho é a coragem. A Bíblia diz que Deus nos deu espírito de intrepidez. A coragem aqui não é uma coragem irresponsável e nem inconsequente. A coragem aqui é sabedoria. Coragem para olhar a vida pelos olhos de Deus. Diz uma antiga fábula que um rato vivia angustiado e com medo do gato. Um mágico teve pena dele e o transformou em um gato. Aí ele ficou com medo do cão. E por isso o mágico o transformou em um cão. Então ele começou a temer a pantera. E o mágico o transformou em pantera. Foi quando ele se encheu de medo do caçador. E a essas alturas, o mágico desistiu. Transformou-o em rato novamente. E disse: nada que eu faça por você vai ajudá-lo. Porque você tem a coragem de um rato. Paulo disse que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Que nós não continuemos com a mente do mundo, com a mente daqueles que não conhecem a Cristo, que não foram regenerados por Cristo. Minha vida vai acabar assim mesmo, porque eu sou gordo, eu sou magra, eu sou baixo, eu sou alto. Quanta coragem existe em mim e em você? Você já se sentiu como o ratinho da história? Nada é suficiente para fazer de você alguém corajoso. Deus quer que tenhamos intrepidez, mas intrepidez sábia. Não se entristeça. Até Josué, um homem acostumado com a dureza da vida, precisou ouvir palavras de encorajamento. No entanto, a coragem sábia da qual nós estamos falando não se contrapõe ao medo, e sim à ansiedade. Isso é, a pressa de fazer tudo perfeitamente correto ou de acabar logo com aquilo que nos atribula. Essa ansiedade tem efeito oposto. Enquanto alguns ficam paralisados pela ansiedade, outros se tornam precipitados e impulsivos. E eu me qualifico nessa segunda parte. Eu quero me livrar logo. E Deus me ensinou muitas lições no meio das tribulações. Tudo que a Bíblia diz, irmãos, é verdade. Quando ela diz que a tribulação, ela ensina você, é verdade. Ela só não vai te ensinar se você não ouvir a voz de Deus no meio da tribulação. Porque no meio da tribulação é quando Deus mais nos ensina. As pessoas querem aprender e querem crescer vivendo no mar de rosas. Não! Você vai aprender no meio da tribulação. Você vai aprender quando você não puder fazer nada para mudar aquela situação. Nada. Eu, com o meu ativismo, tive que ficar 10 horas sentadas do lado de uma cama, ao lado da minha mãe, numa cama de hospital, sem fazer absolutamente nada, porque nem ler eu podia, porque a cada 5 minutos entrava alguém, ou alguém ligava, algum parente ligava, eu não podia fazer nada. Tinha que ficar ali. E Deus me ensinou muitas coisas. Essa ansiedade tem um efeito oposto daquilo que queremos. Enquanto alguns paralisam, outros fazem o que não devem. Então vamos fazer algumas perguntas que revelam a nossa ansiedade. Será que eu tenho evitado as pessoas com as quais preciso tratar de problemas? Será que eu tenho evitado tarefas sob minha responsabilidade? Será que eu tenho procrastinado? Muitas vezes eu faço isso. Eu sei que preciso fazer aquela coisa, mas como eu não estou afim, então eu me ocupo com tudo mais, até que o Espírito Santo disse: ei, eu não mandei você fazer nada disso. Eu quero aquela. Será que eu tenho falhado em ser objetivo naquilo que precisa ser feito?
Será que eu tenho feito como a Mara? Faz um monte de coisa em volta até que o Espírito Santo venha. Ei! Será que eu tenho agido com precipitação e impulsividade quando eu deveria orar e esperar em Deus? Considere o amor gracioso e corajoso de Jesus por você, até que não haja qualquer fuga covarde dos problemas difíceis. Porque os problemas são difíceis, não é só para você, é para todo mundo. Problema é difícil enfrentar, mas lembre-se de que Cristo enfrentou todos os problemas por mim e por você. E enfrentou até a morte de cruz. Não é fácil enfrentar problema. Quem disser que tira problema de letra está mentindo. Não é fácil. Mas nós temos que ter em mente que nós temos um ajudador. Nós não precisamos fazer nada disso. Não precisamos andar em círculo, não precisamos fugir, não precisamos orar, Senhor, acaba logo com esse problema. Não precisamos fazer isso. Jesus queria que eu passasse uma semana naquele hospital. Ele disse, escuta, eu não entreguei uma obra nas suas mãos. Você tem que conhecer por dentro como essas pessoas vivem. E a única pessoa que me faria, a única não, mais umas 3 pessoas fariam isso, que me fariam ficar 10 horas ou mais dentro de um hospital todos os dias, seria minha mãe. Então Deus me parou. Considere o amor gracioso de Deus e não haja fugindo dos problemas difíceis. Considere o amor gracioso de Jesus até que o comportamento ansioso e cheio de preocupação se dissipe. Lembre-se de que Deus já provou o amor dele por você pelo fato de Cristo ter morrido na cruz e que ele jamais te abandonará, mesmo nessas horas. A coragem sábia não é mero destemor quanto às coisas da vida. Também não é resultado de sentir-se forte e capaz. O mais interessante é que em momento algum eu tive medo de perder minha mãe. Deus já me preparou. Mas eu fiquei ansiosa para sair daquilo. Deus tinha tanta coisa para me ensinar nesses 7 dias. Mas eu fiquei ansiosa, Senhor, a igreja, Senhor, a obra no hospital, Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, olha o carro que bateram em mim, eu tenho que achar outro carro, eu só tenho até domingo para entregar o carro, olha a operação do cachorrinho que eu marquei para segunda-feira, olha isso, olha aquilo, olha isso, assim, eu estou adoecendo, eu estou ficando gripada, eu queria resolver logo. Às vezes a gente confia em Deus para o que é grande, mas não confia em Deus nas coisinhas do dia a dia. A coragem sábia não é um mero destemor quanto às coisas da vida. A coragem sábia também não é resultado de sentir-se forte e capaz de resolver qualquer problema. Essa coragem não é ter convicção de que você vai conseguir. Não é nada disso. Eu sabia. Eu sabia que Deus estava comigo. Eu sabia que Ele ia me guardar. Eu sabia que Ele ia fazer o melhor na vida da minha mãe. Eu sabia de tudo isso. E isso não me abalou. Coragem sábia é enfrentar os problemas da vida confiando que Ele estará conosco até o final e mais. Consolando, encorajando, animando as pessoas ou simplesmente nos fortalecendo nos dias maus. Nos dias difíceis, não é para a gente fazer como uma avestruz e enfiar a cabeça no chão, de forma alguma. É nesses dias que o Senhor nos usa para consolar, para encorajar, para animar ou simplesmente para nos fortalecer. Porque Ele fala conosco, Ele nos ensina, Ele nos mostra. O arrependimento religioso o religioso é apenas um sinal de fracasso, como eu me senti. Arrepender-se segundo o Evangelho é um brado de vitória a respeito do amor de Deus. É você se arrepender, largar aquilo de mão e mudar de atitude. É isso que Deus quer. Deus não quer não queria que eu ficasse como eu fiquei nos últimos dias, triste, arrependida, arrasada comigo mesmo.
mesmo. Não é isso que Deus quer. O arrependimento religioso é motivo de tristeza por aquilo que não fizemos ou pelo que fizemos errado. Arrepender-se segundo o Evangelho é motivo de alegria pelo que Deus fez por nós e pelo perdão que Ele nos dá. O arrependimento religioso é uma esperança frustrada, mas arrepender-se segundo o Evangelho é a esperança realizada que temos em Cristo Jesus. O arrependimento religioso fala de mim mesmo. Coitada de mim. Olha só, também tantos problemas, eu meti os pés pelas mãos. Também tantos problemas e eu não descansei no Senhor. Também tantos problemas e eu fiquei ansiosa. O arrependimento religioso fala de mim mesmo, dos meus problemas e dos meus esforços em ser bom. Arrepender-se segundo o Evangelho é proclamar as virtudes de Cristo e, sobretudo, a esperança que há nele. O arrependimento religioso é o desejo de independência. Arrepender-se segundo o Evangelho é declarar a sua dependência da graça e da misericórdia de Deus, para que você não faça mais aquilo. O profeta Isaías relatou algo maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. A fala do Senhor ao seu povo naqueles dias foi a seguinte: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso, não é só se arrepender. Eu me arrependi, mas não descansei, continuei ansiosa. E no descanso está a salvação de vocês. É na quietude e na confiança que está o seu vigor, mas vocês não quiseram, diz o Senhor. Eu vou repetir. Diz o soberano Senhor, no arrependimento, somado ao descanso em Deus, está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Então o que a gente faz? A gente surta, a gente fica ansioso, fica agoniado. Pode ninguém ver, mas Deus vê. Qual será a sua resposta hoje? O meu desejo, o que eu desejo dizer a Deus é sim ao arrependimento, não ao religioso. Eu não estou mais carregado de culpa. Eu agora já estou orando para Deus me dar graça, para no próximo problema que eu tenho que enfrentar, ainda essa semana que entra, que eu não me irrite nem fique ansiosa, que eu confie nele. O meu desejo é experimentar tudo isso que nós acabamos de falar e que pode nos conduzir à maturidade, pode nos conduzir à estatura de Cristo, porque eu tenho certeza de que ainda falta muito para mim. A cada problema desse, a cada ensino de Jesus na minha vida, eu percebo que ainda falta muito, bastante. Há muitas coisas que as pessoas não veem, como essa que eu acabei de contar. Então é preciso que a nossa transformação não seja só por fora, ela seja de dentro para fora. Deus quer nos transformar de dentro para fora, porque essa transformação só por fora, uma hora ela estoura, ela acaba. Aí você começa a dar mau testemunho, você começa a surtar. Se você não se arrepende e não muda de atitude, então na hora do problema você começa a surtar e a dar mau testemunho. É assim que funciona. E o pior de tudo é que quando nós ficamos ansiosos e tristes, nós começamos a criar raiz de amargura. Verdade, Jesus. Misericórdia. E a Bíblia diz que nós não podemos ter raiz de amargura. Quando você for arrancar uma planta, que a raiz está mais profunda, é muito difícil. Quanto mais arraigada a amargura, mais difícil de tirar. Aquela plantinha terra que acabou de nascer, você arranca com facilidade.
mas aquela que tem uma raiz profunda. Já lutei muito lá na minha casa, quando eu morava numa casa, para arrancar essas plantas. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos ajudar. Quando você estiver com problemas, irritado, chateado, sem paciência e querendo que tudo acabe, Deus não quer que você fique triste. Deus não se decepciona com você, porque Ele conhece você profundamente. Não há nada que você possa fazer que decepcione a Deus. Você se decepciona consigo mesmo. Mas a tristeza do Evangelho não é para você ficar arrasada ou se prejudicando a si mesmo, como muitas vezes nós fazemos. É para você ter em mente e pedir a Deus que arranque aquilo do seu coração e que você comece de novo. Deus está sempre pronto a começar de novo conosco. É verdade. Eu perguntei a Deus essa semana o que eu iria pregar. Porque não adianta eu vir aqui à frente e falar de coisas que eu não vivo. A mensagem é vazia. A palavra de Deus cumpre o propósito. Mas quando você fala daquilo que você vive, é como se você criasse uma sintonia com quem está te vendo e te ouvindo. É muito diferente. A mensagem de Jesus não é vazia. O que discernia Jesus dos fariseus é que ele pregava com autoridade. E a única coisa que te dá autoridade para pregar é você viver a palavra que você prega. Jesus querido, muito obrigada por esse dia. Obrigada por tua grande misericórdia. Obrigada por ter falado conosco desde cedo, Senhor. Por meio dos louvores, por meio da palavra que já foi pregada, Senhor, pela tua serva. Obrigada por tudo que tu fazes por nós. Estende a tua mão poderosa sobre nós, Senhor, e alcança essas pessoas que vão nos assistir, Senhor. Alcança essas pessoas em várias partes do mundo e aqui no Brasil que nos assistem. Como nós compartilhamos antes de começar o culto, Senhor. Toca nessas pessoas também. Transforma essas pessoas. Glorifica o teu nome, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus.